Na segunda semana da campanha para o segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro ampliou as viagens e visitou cidades em que seus aliados venceram as eleições. A primeira-dama Michele Bolsonaro também começou a viajar mais, principalmente para cidades do Nordeste. Em discursos, o presidente tem aproveitado para criticar o PT e falar de planos para o segundo mandato. Na sexta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Bolsonaro falou na possibilidade de conseguir aprovar a redução da maioridade penal. Pode ter certeza, aquele menorzão que está acostumado a roubar celular e o Lula fala que é para tomar uma cervejinha, nós, o ano que vem, vamos aprovar a redução da maioridade penal. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também intensificou a campanha pela reeleição de Bolsonaro. Zema atraiu apoio de prefeitos, deu entrevistas e gravou vídeos. Aí o TSE, a pedido de Lula, tirou do ar um vídeo em que o governador de Minas criticava o petista. Para o tribunal, o material feria a honra do adversário de Bolsonaro. E a gente vai falar muito das decisões do TSE ao longo do programa. Em entrevista a um podcast na sexta, Bolsonaro voltou a criticar Alexandre de Moraes, que preside a Corte Eleitoral. O seu candidato não é o Lula, o seu candidato é o Alckmin. Você foi secretário de segurança do Alckmin em São Paulo, o Alckmin governador. Nós sabemos para quem ele advogava no passado. E, na verdade, não é o Alckmin com o Lula, tá? É o Alexandre de Moraes com o Lula. Essa aqui é a verdade. E circulou nas redes sociais essa semana um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro pede perdão aos eleitores por suas palavras. Essa eleição não se trata apenas de escolher um presidente. Vai muito além. É a escolha entre dois caminhos. O caminho do passado, do crime, da corrupção e da miséria. Ou o Brasil que estamos construindo, de liberdade, respeito e prosperidade. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você junto comigo para continuar a transformação do nosso Brasil. Bom, vamos lá começar a nossa conversa. Constantino, começo por você. Se o Lula fizesse um vídeo para pedir desculpas por tudo o que fez, né, ele e o PT, a gente não teria tempo para exibir esse vídeo aqui no 4x4, com certeza. Mas nós não corremos esse perigo não, Lacombe, porque o PT nunca pede desculpas por seus crimes, né? E o Lula, idem. Ele nunca se arrependeu publicamente de todos os esquemas de corrupção que ele liderou, pelo contrário, ele banca a vítima e o perseguido político. Agora vamos falar sobre essa semana. À medida que vai se aproximando aí do dia 30, né, a gente vai vendo duas coisas. Primeiro, a intensificação do autoritarismo do lado de lá. Quando eu digo lado de lá, é o sistema todo, podre e carcomido, como eu já falo, né? Quer dizer, é o TSE tentando proteger Lula e atingir Bolsonaro, agindo como um partido político. E o próprio Lula e o seu vassalo das redes sociais, né, o André Danones, intensificando também a baixaria. Então o Bolsonaro já virou canibal pedófilo, daqui a pouco, sei lá o que mais vai inventar. Ele é o genocida canibal pedófilo, né? Isso denota desespero, não tranquilidade ou confiança de time que está, a princípio, ganhando. E, por outro lado, o presidente Bolsonaro vai à contramão. Essa campanha que nós vimos um trecho aí agora, para mim, acertou e acertou muito no tom. É isso que o presidente tem que fazer. Por quê? Porque eu conheço muita gente, e acho que vocês também devem conhecer, que não gosta do Bolsonaro e que de alguma forma está até considerando abstenção ou voto nulo, porque tem nojo, ojeriza, ou asco da postura do Bolsonaro em algumas coisas, de falas dele durante a pandemia, ou sei lá, sobre que assunto. E essas pessoas não estão entendendo o que está em jogo. E o que está em jogo é muitíssimo maior do que
preferências pessoais, gosto, visão estética. Bolsonaro é meio tosco, eu não gosto de nenhum nem outro. Sabe, uma postura meio Danilo Gentili, assim, é o Godzilla contra o King Kong, sei lá o quê. Então, eu vou ficar na minha torre de marfim, no meu sofá confortável, né, nessa minha zona de conforto, porque eu não gosto nem de um nem de outro. E aí o cara não quer pensar sobre o que está em jogo. Não é Bolsonaro e Lula apenas, e isso já seria muito, né? Mas é Paulo Guedes ou Guido Mantega, Aloysio Mercadante e companhia. É um governo que está, sim, operando sem escândalo de corrupção, e o Dirceu, e a máquina toda de Petrolão e Mensalão. E aí fica essa turma, o orçamento secreto, que não é secreto. Bom, vão ouvir, se não querem acreditar em mim, né, já que eu sou bolsonarista, entre aspas, vão ouvir o que o André Danones tem a dizer sobre isso. Tem um vídeo circulando, né, ele falando a roubalheira do PT, isso não se compara com o que aconteceu, é mais transparente, todos participam. Então, de novo, né, nós estamos lidando aqui com modelos muito diferentes. Porque o Bolsonaro já elogiou o Ustra. Cara, como é que você compara isso, né, sendo que foi um voto seguido do Glauber Braga, que elogiava a Marighella, um terrorista que a turma enaltece em filme e tudo, né, com subsídios do Estado. Como é que você compara isso com um cordão umbilical do PT com ditaduras? Não é que o PT é simpático a ditaduras, ele é companheiro íntimo desses caras. Ele fundou o Foro de São Paulo com Fidel Castro. Ele é buscado no aeroporto por Daniel Ortega, o cara que manda prender católicos na Nicarágua. Então não é assim, o Lula já elogiou, o Bolsonaro também. Esse relativismo não está atentando para aquilo que está realmente em jogo. E são dois modelos, dois regimes diametralmente opostos. Essa questão da maioridade penal, para fechar, Bolsonaro está falando, vamos endurecer punição com um vagabundo, com um meliante, com um bandido, gente que vai lá e mata um pai de família, uma mãe, uma mulher, para roubar um celular. Tem que endurecer, isso é a mensagem do Bolsonaro. E a do Lula? Os meninos, ele vai lá e sobe o morro, né? Quem é que permitiu que ele entrasse no complexo do Alemão, dominado pelo Comando Vermelho? A gente sabe a resposta e também sabe que está na sigla que ele usou no boné, como está na sigla que o Comando Vermelho coloca em suas camisas e seus fuzis, mas são os meninos do Lula. Vamos falar daqui a pouquinho dessa visita que o Lula fez ao Complexo do Alemão. Também vamos ver daqui a pouquinho esse vídeo do Janones, que o Constantino citou. Eu passo a bola agora para Ana. Ana, então a gente tem assim, o presidente Bolsonaro e o governo dele tentando, né, brigar contra a impunidade, essa impunidade que gera mais criminalidade. Do outro lado temos o Lula e o PT sempre em defesa dos bandidos, né? A gente tem a censura correndo solta. Romeu Zema fez um vídeo criticando, né, mais uma vez, como ele tem feito desde o início, desde que foi reeleito, a atuação do PT no estado de Minas Gerais, em prefeituras de cidades de Minas Gerais, e o Lula como contraponto a um Bolsonaro tosco e rude é risível, né, Ana? E o que nós temos que também sempre trazer aqui para o nosso telespectador, aquele que ainda não sabe, não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro, eu sei que o Lula está metido em corrupção, mas a retórica do Bolsonaro é muito inflamada. Ora, seja pragmático, então, né? Olhe as ações de um governo, olhe as ações de outro governo. Esse vídeo do presidente Bolsonaro mostra uma humildade. Agora, nós precisamos, no Brasil, ser um pouquinho menos passionais no sentido para escolher o nosso voto, né? Nós vamos votar para o melhor amigo, para o marido, para o conselheiro, ou nós vamos votar para um governante? Quais são as ações? Qual a plataforma de governo? Lacombe, a gente não sabe até hoje a plataforma de governo do Lula. Quer dizer, a gente sabe o que pode ser pela experiência, né, que nós, infelizmente, tivemos com o PT no poder no Brasil. Mas ele não fala quem vai ser o seu ministro da Economia, se ele vai respeitar o teto de gastos, as reformas que já passaram, se ele vai dialogar de uma maneira construtiva com um Congresso agora que parece que está mais conservador e mais liberal, que vai colocar pautas
pertinentes nas sessões ali, principalmente do Senado, né? Quando estamos falando de impeachment de ministros que adoram inconstitucionalidades. Então, o Lula, ao mesmo tempo que é um tiro no escuro, é um tiro no passado que nós sabemos que foi muito ruim para o Brasil, né? Então, nós temos que ter, às vezes, um pragmatismo que o americano tem, e esse pragmatismo foi usado em 2016 numa eleição que os americanos não gostavam nem de Donald Trump e nem de Hillary Clinton. Então, eles olharam as ações, eles olharam a plataforma de governo. Muitos eleitores foram aqueles eleitores de single issue voter, aqueles que tinham apenas um motivo para votar em um candidato. Os cristãos, em massa nos Estados Unidos, votaram em Donald Trump exatamente porque ele publicamente disse que ia defender a vida e ia combater o aborto nos Estados Unidos. Então, nós temos que, para direcionar aí quem ainda está indeciso, tem que ter o pragmatismo e direcionar para um ponto. Escolha um ponto importante da sua vida e olhe as ações dos dois candidatos. Augusto, acertou o presidente Bolsonaro nesse pedido de desculpas? Sem dúvida. Ele está pedindo desculpas porque ele é condenado pelo PT por crimes inexistentes que ele teria cometido com palavras. Ele não fez nada na prática que justifique esse tipo de acusação que ele vive sofrendo. Então, tudo bem, ele vai dizer, olha, se entenderam assim, me desculpem. O que o Lula não faz. O Lula não só não se desculpa pelo que fez e que lhe custou a temporada na cadeia, como ele persegue os que estão certos. É o faroeste à brasileira, repito. É o bandido bravo com o xerife. Né? Ele quer perseguir, ele não gosta do que o Zema faz, vai se vingar e tal. Meu Deus, ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Mais que isso, o governo, como a Ana falou, tem que comparar ações. O Consta também, né? Lembrou isso. Ações, vamos ver o que aconteceu na prática. E o governo Lula vai até o fim do governo Dilma. A gente tem de considerar o governo Dilma uma extensão do governo do PT. Ela quebrou o Brasil, que agora está em ostensiva recuperação. Todo mundo está vendo. A economia, o Bolsonaro não precisa dizer o que vai fazer, ele vai fazer o que está fazendo. A economia está em recuperação. Tá? Não há mais casos de corrupção com a anuência ou participação do governo federal, nenhum. Fico falando desse orçamento secreto, isso é uma bobagem. Uma bobagem. O Bolsonaro vetou, é coisa do Congresso. Não tem nada a ver com o Petrolão, que foi o maior esquema corrupto da história. Então fez bem o Bolsonaro em fazer esse registro, e a gente tem de convidar o pessoal que tem esse tipo de dúvida entre os dois governos a comparar o Lula e a Dilma ao Bolsonaro, ao que está acontecendo. Que a Dilma, nós sabemos o que o Lula pretende fazer, e é péssimo. Tá? Esse tipo de censura que eles pedem contra meios de comunicação, claro, isso aí é o controle social da mídia. Nós sabemos que ele pensa nisso, e foi assim que as coisas começaram na Venezuela. Hoje nem se lembra que a Venezuela já teve publicações independentes ou mesmo de oposição. Acabaram. Todas. Cuba, não há nenhuma. É isso que eles querem. Agora, ele não disse quem vai ser o ministro da Fazenda. Dele, do Bolsonaro, é o Paulo Guedes, que está fazendo esse trabalho belíssimo. E o do Lula? O primeiro foi o Palocci, o segundo foi o Manteiga. Continuou da Dilma, os dois se transformaram em casos de polícia. O Palocci era o tesoureiro do Lula na prática, pegava dinheiro e levava em mãos. Então a gente tem de pegar o time do Lula, Zé Dirceu, a Gleisi, e comparar, porque os que aderiram a ele no escuro já estão preocupados, vão ficar muito mais nesses próximos dias. E o Lula diz, foi comparado por
um jornalista esportivo que se mete a escrever sobre política, assim, ao Guardiola. Se convidarem o Guardiola para ser técnico da seleção, ninguém vai perguntar quem é auxiliar dele. E o Lula, para esse cara, é o Guardiola, né, da política. Tá bom, ele escalou esse time. Ele escalou só casos de polícia. O Guardiola vai buscar o Haaland lá, que é o tremendo centroavante. Nós sabemos como joga o time do Guardiola. É um time de campeões, de craques. O time do Lula é uma quadrilha. Essa é a diferença. Bom, anotei aqui... Augusto, rapidamente, é só para ler um comentário aqui no chat em relação a isso, que o nosso espectador querido Charles, 1984, ele escreveu o seguinte, e eu acho que resume muito bem: não gosta de nenhum dos dois? Então vote naquele que você poderá criticar. Perfeito. Aí a gente puxa o que aconteceu essa semana na Nicarágua, né? O parlamento da Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, aqui a gente pode falar, né, que tem uma ligação histórica com o Lula, aprovou uma lei de censura a produções cinematográficas e a produção de audiovisual, que é basicamente o que o Lula propõe. Já há muitos anos ele fala nisso, né? Na regulação da mídia, na regulação da internet, né? Sobre os erros que o Lula cometeu, junto com o PT, com o partido dele, ele não só não reconhece, como ele ainda se diz vítima e quer indenização. Também já falou sobre isso. E essa história de pega lá, quantas vezes eu já ouvi gente que você olha e acha que a pessoa tem um mínimo de informação. Não, porque repetindo essa historinha da picanha, que na época do Lula eu tinha picanha no meu churrasco. Meu Deus. Né? Lembrando que o Lula pegou a casa organizada pela equipe econômica do PSDB, que agora toda está perdida, completamente perdida, pegou um período de bonança no mundo, como nunca vimos, né? E surfou nessa onda, né? Apesar do Lula, o Brasil teve, numa época curta ali do governo do PT, um crescimento bem razoável. Mas aí, como disse o Augusto, vem o Lula dizendo que botou picanha no churrasco das pessoas, o que é uma grande mentira, e esquecem que a Dilma, quando o preço da carne estava nas alturas, naquele desastre que foi o governo dela, mandou todo mundo comer ovo. Que é proteína, coma ovos. Muito bem lembrado. Assim, o Lula, o nosso Guardiola, escalou a Dilma como sucessora. Quer dizer, ele sabe escolher, né? Muito.